Seja muito bem-vindo ao canal Investidor Antifrágil e esse é o quadro Renda Variável. Aqui eu vou te mostrar que renda variável não é um bicho de sete cabeças. Eu sou o Willer Neto e no vídeo de hoje eu vou te explicar o que é uma análise fundamentalista. Vamos começar o vídeo trazendo uma realidade de todo investidor iniciante que começa a entrar em renda variável e decide comprar uma ação ou um fundo imobiliário. É o quê? Aquela sopa de letrinhas, aquelas palavras que você nunca ouviu falar na sua vida, como dividend yield, ROI, ROIC, liquidez corrente, margem líquida, margem bruta, P sobre L, P sobre VP, ativo, passivo. Então tem um monte de indicador que vocês vão se deparar. E a primeira coisa que acaba acontecendo é aquele bloqueio, né? Meu Deus do céu, fui tentar analisar uma ação aqui, não entendi nada. Percebi que eu preciso conhecer um pouco de contabilidade, de finanças, de como funciona a gestão de uma empresa. E aí você acaba dando aquela segurada ou às vezes até desiste. E realmente, a análise fundamentalista vai exigir muito estudo teu, e mesmo depois de você definir todos os seus critérios, escolher os melhores indicadores que atendem à sua forma de analisar aquelas empresas ou fundos imobiliários, você vai perceber que quanto mais você estuda, mais você tem vontade de ir aprimorando, né, o seu método. E, inclusive, uma dica que eu posso dar para vocês já de começo é que é muito importante você documentar todo o passo a passo de como você chega até uma determinada ação. Então, quais são os critérios e o que você considera para escolher uma ação, para se tornar sócio de uma empresa, tanto para comprar uma ação quanto para vender. Isso precisa estar claro para você e precisa estar documentado e para você não ficar mudando de acordo com dica de amigo, de influencer, de youtuber, tá? Ou então por viés comportamental. A gente sabe que tem várias coisas que levam a pesquisar coisas boas sobre empresas que a gente gosta. A Magazine Luiza, por exemplo, na época que ela era queridinha, né, a gente percebia que tinha pessoas que estavam ignorando toda a análise que ela costumava fazer para todas as empresas que ela tinha, e ela começava a ficar pressionada com tudo aquilo que ela via na rede social, né, e os amigos comentando, mostrando que era uma grande oportunidade, que ele não podia ficar de fora. Então, ao longo da nossa vida de investidor, principalmente na renda variável, se você não tiver um método, algo documentado, né, do que você considera importante, você vai ser facilmente manipulado, tá? Tanto por vieses comportamentais, quanto por má índole de pessoas, né, por interesses específicos, né, de empresas, e você provavelmente vai se decepcionar em algum momento, tá? Não só com o Magazine Luiza, igual algumas pessoas estão decepcionadas recentemente porque caiu muito, foi só um exemplo que eu lembrei agora, mas você às vezes compra uma ação porque um youtuber, um amigo falou que era boa, mas se ela começar a cair, você às vezes não tem aquela pessoa para você perguntar: "Ô, era boa aquela hora, e agora que ela está caindo, ela ainda continua boa?". Às vezes aquela pessoa sumiu, ou às vezes ela é famosa, ela nem vai te responder. Aí você vai ficar na mão, segurando aquele BO, sem saber o que fazer, não sabe por que comprou, não escreveu os seus critérios para o momento que se deve vender, então você fica perdido, tá? E a análise fundamentalista, de forma organizada, documentada, vai te dar um pouco de trabalho no começo, mas depois vai te guiar para o resto da vida, tá? E você vai perceber que as empresas que você tem na carteira, né, de investimento, elas refletem bons negócios, que se fosse fazer essa negociação presencialmente, né, se você fosse se tornar sócio sentando numa mesa, conversando com o dono daquela empresa, provavelmente você iria analisar, ia ver a proposta, ia falar: "Poxa, que legal, né, essa empresa realmente tem bons gestores, tem bons projetos, pô, já fazem anos que entregam bons resultados, tem uma margem, né, de lucro, tem, uma estrutura muito competitiva e eu vejo que vocês têm futuro, o preço está justo, né, pelo que vocês estão se propondo a entregar, eu vou me tornar sócio". Então, toda essa análise que você faria de forma bem racional, com calma, para colocar o seu dinheiro naquele negócio, você precisa fazer também aqui, tá? Muita gente acha que investir em ação ou fundo imobiliário, você está comprando
algo abstrato, um código, um negócio que fica subindo e descendo, e esquece que tem todo um negócio complexo por trás, tá, pessoal? Especificamente ações, né? Como eu não invisto em fundos imobiliários atualmente, eu estou trazendo mais exemplos de ações, mas também existe análise fundamentalista para fundos imobiliários, tá? Com outros indicadores, com uma outra forma de analisar, e lá você está analisando empreendimentos físicos ou dívidas atreladas a imóveis, né? Então, é muito importante você nunca se esquecer disso, tá? Você comprando uma ação, aquele códigozinho que você vai colocando no home broker, por trás tem funcionário, tem dívida, tem uma logística, tem fornecedor, tem cliente, tem conta para pagar, tem RH, tá? Então, é muito importante vocês lembrarem disso, tanto quando ela está indo bem, quando quanto quando ela está indo mal, tá? Eu vou fazer um exercício bem rapidinho com vocês. A análise fundamentalista não vai ser resumida tudo nesse vídeo, vai precisar que vocês estudem muito, tá? Busquem por mais vídeos no YouTube. Eu também vou tentar trazer cada vez mais informações para dar munição para vocês se familiarizarem cada vez mais com alguns indicadores, com algumas formas de analisar as ações. Mas, para agilizar aqui e o vídeo não ficar muito longo, eu vou fazer um exercício bem rapidinho, só de exemplo, de quais critérios que você, mesmo como leigo, provavelmente você colocaria, né, para se tornar sócio. Depois vou te mostrar o site Status Invest, para você utilizar alguns indicadores fundamentalistas para afunilar as 400 e poucas empresas que a gente tem na bolsa e poder analisar as que passam pelo menos em alguns critérios básicos teus, tá? Então, eu vou compartilhar minha tela agora, pessoal. Ó, fazendo um exercício bem rápido. Como leigo, sem precisar saber aquela sopa de letrinhas, o que que você gostaria de ver numa empresa ao se tornar sócio? Então, eu gostaria que ela fosse lucrativa, não só atualmente, então atualmente, mas também nos últimos anos. Então, vou pegar nos últimos 5 anos. Ah, para não ser uma coisa pontual, às vezes a empresa está indo bem agora, mas nos últimos 4 anos ela teve prejuízo. Então é legal ver, né, se é uma coisa consistente, se é resultado de uma boa gestão. E também vou colocar que eu gostaria que ela tivesse, vou ser bem exigente aqui, além de ter lucro em todos os últimos 5 anos, eu quero que mostre um gráfico legal, assim, que não fique aquela volatilidade. Tem um mês que é muito bom, um mês que é muito ruim, um mês que é muito bom. Então eu quero uma coisa mais estável, então um crescimento estável, tanto de lucro quanto receita, tá? Então o que que seria a receita? O valor que ela recebe das vendas, né? Então eu quero perceber que as vendas dela têm aumentado nos últimos anos. Isso é uma coisa legal. Gostaria também que ela fosse pouco endividada. Ela dependesse pouco de capital de terceiro, né? Então pouco alavancada, que a gente chama, tá? Que ela pudesse manter uma grande parte dos projetos dela, né, da estrutura dela, com o próprio capital que ela ganha ali com as receitas, com os projetos que ela já possui, né? Que ela não tenha que precisar toda hora, 100% das vezes, de empréstimo, de financiamento. Então, pouco alavancada, pode escrever com outras palavras aqui, né? Tô fazendo um brainstorm qualquer aí de exemplo. Gostaria também que ela tivesse mais de 5 anos, então mais de 5 anos na bolsa. Por quê? Porque eu sou um cara que eu não gosto de coisas pontuais, eu gosto de ver que é fruto de uma gestão de anos, né, que não foi uma coincidência, algo pontual. Então, eu quero que quando eu for analisar aquela empresa, eu tenha gráficos com pelo menos 5 anos, né. Então tem gente que às vezes compra a empresa que acabou de entrar num IPO, e ela não tem quase nada de informação daquela empresa. Ela vai puramente na sorte, no que ela conhece como cliente, mas não tem toda aquela transparência, né? Até porque a empresa, antes de entrar na bolsa de valores, ela não é obrigada a divulgar os resultados dela. Mas depois que ela entra, todo trimestre ela tem que te falar de forma bem transparente qual que foi o resultado dela, quais são os projetos futuros dela, qual que é a dívida, qual que é a receita, qual que é o lucro. Aí, então, só estando na bolsa que você vai ter essas informações. Então, eu quero empresas com mais de 5 anos. Eu quero uma empresa que esteja num preço justo,
Então isso aqui, inclusive, pessoal, que eu coloquei por último, é uma das coisas mais difíceis que o pessoal mais bate a cabeça, tá? Que vocês, quando forem estudar bastante, vocês vão ter que tentar entender o que vocês consideram como um preço justo, tá? Que tenha uma margem de lucro boa, então margem de lucro boa e competitiva. Por quê, pessoal? Vamos supor, né, que você vende R$ 100 e você tem uma margem de lucro, ou seja, de tudo que você vende, você consegue transformar em lucro 20%. Então, você tem lá R$ 20 e de tudo que você vende transformado em lucro. Então, você tem uma margem de 20% que, se acontecer alguma coisa, algum competidor começar a te apertar com um preço um pouco mais baixo ou com um produto, né, de melhor qualidade, você consegue diminuir um pouquinho a sua margem de lucro para vender algo melhor ou para vender algo um pouco mais barato. Você tem aquela flexibilidade e isso é sempre muito positivo, tá, pessoal? Porque dificilmente você vai estar sozinho. Tem poucas empresas que são monopólios ali dentro da bolsa de valores. Então você tem competidores, muitos deles são grandes competidores, até porque na bolsa não tem empresa muito pequena, e esse é um outro critério que eu posso colocar aqui como obrigatório. Então você percebeu que eu não entrei aqui muito em sopa de letrinhas, em contabilidade, não precisa ser um expert em finanças para querer isso de algo que você vai se tornar sócio, tá? E aí o que que a gente vai fazer na sequência? A gente entra aqui, por exemplo, no site Status Invest e busca uma empresa qualquer. Eu vou pegar aqui uma que é bem famosa aí dos investidores, que sempre está na mídia, é a Magalu, tá? Magazine Luiza, pessoal. Vou clicar aqui para abrir toda a análise fundamentalista dela, através de indicadores. E aqui já de começo você sabe que para se tornar sócio da Magazine Luiza, basta você ter R$ 2,47, tá, pessoal? Você já sabe também como é que foi a cotação nas últimas 52 semanas, a mínima, a máxima, o dividend yield, que é uma das palavras aí que você provavelmente vai ter que estudar, que uma hora ou outra você vai acabar até utilizando aí nos seus critérios. E descendo aqui um pouquinho, pessoal, a gente começa a ir para indicadores. Então, eles já agrupam por afinidade, por coisas que têm em comum, tá? Então, o primeiro é indicadores de valuation. O que que seria valuation de uma forma bem simples? É você conseguir definir se aquela empresa está num preço justo, né? Então, qual que é a percepção dos investidores com relação a essa empresa? Qual que é a expectativa deles? Quanto que eles estão topando pagar? Está fazendo sentido? Está muito fora do que eu aceito pagar? Né? Qual que é a média? Qual que é a expectativa futura? Qual que é o histórico passado? Então, todos esses indicadores aqui, tem mais de 10 com certeza, são todos focados só nisso. Tá? Então, o que que você vai ter que fazer? Vai ter que aprender todos eles, não precisa aprender a fundo, mas saiba o que que é, tá? Tenta ir no YouTube, tenta entender quais são os mais utilizados. E aqui você também pode passar o mouse na interrogação para ter um resuminho. E você pode clicar no nome também para abrir um artigo. Então aqui já vai te falar o que que é um dividend yield, como interpretar um dividend yield, como calcular, alguns exemplos de utilização, as limitações que você vai ter ao utilizar esse indicador. Tá? E isso acontece para todos os indicadores que você clicar aqui no nome. Todos vão aparecer um artigo, e esse é um ponto bem legal desse site. E lembra que a gente colocou que eu não gostaria de pagar um preço muito alto para essa empresa? Esse é um indicador que o pessoal usa bastante, tá? Não é o único que vai definir se a empresa está cara ou não, mas o preço sobre lucro, ele vai te falar quantos anos você vai levar para ter o retorno do seu investimento através dos lucros que essa empresa proporciona, né. Então aqui, essa empresa em específico, atualmente, está com um P sobre L de 97. Ou seja, se você entrar como sócio dessa empresa agora, você vai levar aproximadamente 97 anos para ter o seu investimento retornado aí para você através dos lucros, tá. Então, para mim, sem olhar as outras coisas, isso aqui já me assusta. Né, se fosse uma negociação ao vivo, eu ia dar risada provavelmente. Eu nem sei se eu vou viver 97 anos. Então, de forma leiga, até antes de você entender, isso aqui já é uma coisa que te, né, faz arregalar um pouco o olho. E aí você começa a clicar aqui, ó, nessa parte que é um gráfico.
tá? Quando você clica nessa linhazinha, vai trazer o histórico. Então, Willer, é pontual que está alto? Porque às vezes nos últimos anos, né, estava em 12, 13, bem parecido com algumas outras empresas que você chegou a analisar, e aí você fica curioso, Willer, queria saber como é que era antes, às vezes é por causa da crise, alguma coisa assim. Então você percebe que a média é de 36, atualmente está em 97, mas aqui, ó, em 2020, as pessoas estavam topando se tornar sócio dessa empresa, mesmo levando 413 anos para ter o retorno do capital investido, através de lucros, pessoal. 413 anos. Quem comprou essa empresa aqui em cima, com certeza estava sendo levada por emoção, né, por aquela sensação de não poder ficar fora daquela oportunidade, que todo mundo estava se tornando sócio, menos ela, e acabou entrando justamente no momento que estava absurdamente caro, né. Então, o que que acontece, não é o único fator, com certeza, que fez, ter essa queda na sequência para 82, mas é que chega um momento que não faz mais sentido, né, o preço que estão pagando para aquela ação não faz mais sentido, e qualquer crise que aconteça, né, e principalmente essa que a gente teve em 2020, ou resultado ruim, né, que os acionistas que entraram nesse nível não estavam esperando, faz com que caia de uma forma muito assustadora, tá? Porque imagina qual o resultado que essa empresa precisaria dar para esse investidor ficar satisfeito, e topou pagar um PL de 413. Teria que ser um lucro muito alto, uma gestão muito boa para poder compensar, e mesmo assim provavelmente não ia compensar 413 de PL, né. Não é uma crítica à Magazine Luiza, eu já comprei coisa lá, mas assim, já de cara, para um dos critérios mínimos que eu coloquei lá no meu documento, aqui já não está muito favorável, tá. Com relação à margem líquida, né, o quanto que eles transformam em lucro líquido de tudo que eles vendem. Ó, essa empresa, de tudo que eles vendem, eles conseguem transformar em lucro apenas 0,48%, ou seja, se essa empresa vendesse R$ 100, 48 centavos era lucro. Imagina se você tem que montar uma empresa com logística, com funcionário, com aplicativo, com site, com fornecedor, com um monte de BO para resolver, e lá no final você consegue só 0,48% de lucro, né, não é muito estimulador. Se vocês estivessem sentados numa cadeira, de frente para o outro aqui, você e o dono da empresa, ele começasse a te mostrar esses primeiros resultados que eu te mostrei, não sei se você, né, continuaria tão feliz e tão otimista quanto você chegou na sala, né, para conversar com a pessoa. Então, imagina a margem que ele tem para ser flexível, né. Se acontecer alguma coisa, ainda mais a Magazine Luiza, que tem lojas americanas, tem Casas Bahia, tem Amazon, tem Mercado Livre, tem um monte de concorrente enorme, são muito competitivos. Imagina se eles começam a fazer pressão, né, na Magazine Luiza, começam a vender coisas mais baratas, entregar mais rápido, e a Magazine Luiza precisa diminuir um pouco a margem de lucro dela para ser mais competitiva. Vai diminuir, vai ficar com quanto? 0? 0,2? Né, pessoal? Então, você percebe que os indicadores fundamentalistas, aquela análise que a gente estava fazendo no próprio documento, né, aqueles critérios, somado a esses indicadores, já começa a te dar uma noção de como que está a empresa. Então, isso é uma parte da análise fundamentalista, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a média de crescimento de receita nos últimos 5 anos, de lucro, alguns indicadores de endividamento, que era uma coisa que a gente colocou lá também. Eu quero uma empresa com pouco endividamento. Então, 44% do patrimônio dessa empresa está comprometido com dívida líquida. Não é um indicador tão ruim, tá, pessoal? Mas aqui, quando a gente já vê um do lado, a gente tem o dívida líquida sobre o lucro operacional dela, tá? Que é esse EBITDA. Então, o que que você já percebe? Que se a gente fosse fazer essa relação entre o lucro operacional, né, o quanto que estaria comprometido para pagar as dívidas que ela tem, ou seja, se eles fossem pagar as dívidas através do lucro operacional dela, eles teriam uma dificuldade grande, porque atualmente eles têm uma dívida líquida de 5 vezes o que eles têm de lucro operacional, né. Então mais uma coisa não muito positiva aí, pessoal.
Contudo, eles têm uma liquidez corrente, né, que é a condição de pagar as dívidas de curto prazo com o caixa, positivo. Mais para baixo você tem alguns gráficos também, tá, que te mostra, dá uma noção de como que tá aquela questão, né, dos lucros estarem, estáveis. Então, ó, nos últimos 5 anos, que era uma das coisas que a gente colocou, ela tá com lucro? Ó, a princípio, sim, tá. Se você colocar trimestral, infelizmente a Magazine Luiza, não está com bons resultados, tá. O último A última divulgação que ela fez do primeiro trimestre de 2022, ela saiu, né, de um lucro de 92 milhões um prejuízo de 161 milhões, então já estava caindo desde aqui do primeiro trimestre de 2021 e agora, infelizmente, né, tá com um prejuízo de 161 milhões. Então, já não bate muito com outro critério lá do nosso documento, né, que a gente falou o quê? Eu queria uma empresa com lucros? Queria, mas tinha que ser um pouco estável, né, não pode ser essa loucura aqui, tá? E como é que tá a receita? Eu também falei que queria nos últimos 5 anos uma receita. Olha que receita bonita, olha só como é que ela cresceu nos últimos 5 anos, né, desde 2017 até o fechamento aqui de 2021. Poxa, isso aqui sim é um gráfico legal, tá, pessoal? Se a gente não fosse ver os demais indicadores que eu acabei vendo antes com vocês, esse aqui seria uma coisa muito positiva para essa empresa, tá? E aí tem várias outras coisas, eh depois de você fazer uma análise fundamentalista, utilizando indicadores, você tem que fazer uma análise fundamentalista baseado nos projetos, conhecer a empresa. Então vamos supor que essa empresa passou nos seus um critério mínimo, você gostou do que viu, você vai entrar num site de relacionamento com investidores daquela empresa. Então como é que faz isso, Willer? Você digita Magazine Luiza RI. Opa, apareceu ali. Mesmo assim deu certo, pessoal. Digitei um símbolo ali, mas deu certo. Ele vai te levar para um site onde vai estar divulgado tudo sobre aquela empresa. Então, Willer, pô, eu gostei do que eu vi lá da Magazine Luiza. Como é que eu faço para me aprofundar na minha análise? Você entra no site de RI dela e aí começa a ver os resultados. Então, esse ITR aqui, ó, essa central de resultados, quando você entra, tem tanto esses release de resultados, são coisas mais fáceis, mastigadas, com gráficos, imagens, para você poder entender qual que é a situação atual da empresa, quais são os projetos. E aqui, né, vai estar a demonstração trimestral dela, né, a princípio aqui, ó, 1T22 significa do primeiro trimestre de 2022, e vai estar tudo bem esmiuçado, com muito detalhe, balanço patrimonial, DRE, todos os projetos, né, o que que compõe a dívida dela. Então, aqui é uma forma de você se aprofundar, ver o que que eles fazem, né, conheça os competidores, quem são os concorrentes, ela está à altura dos concorrentes, o que ela vende tem futuro ou está ultrapassado, né? Eu não acredito que nos próximos anos vão vender o que ela está se propondo a vender aqui. E uma última coisa para a gente poder finalizar o vídeo, eu queria mostrar essa lupinha aqui, tá? Que tem a opção busca avançada. Então, vou clicar aqui em ações. Depois que você começa a definir quais são os seus critérios de compra, né? Qual que é a régua que você vai colocar para ser pelo menos um mínimo aceitável para você se tornar sócio, você vai começar a utilizar esses tipos de filtro. Então, Willer, eu já entendi o que é dividend yield e eu percebi que eu quero acima de 6%. Então, você vai vir aqui, colocar um mínimo de 6. Não quero um PL maior que 20. Então, você vai vir aqui, colocar máximo de 20. Um P sobre VP não maior que 2. Estou chutando aqui, tá, pessoal? Não precisa seguir exatamente isso. Pelo amor de Deus, estou fazendo só um exemplo aqui para a gente poder depois fazer a busca. Margem líquida, eu quero uma margem líquida de pelo menos 15%, tá? Que mais aqui? Liquidez corrente de no mínimo 1. Eu quero empresa que esteja dando lucro, né? Esse lucro por ação aqui seja de pelo menos 1 centavo para a gente tirar os negativos, não pegar a gente que está com prejuízo. Quero uma média de crescimento de receita de pelo menos 10%, de lucro também de 10%. Vamos ver se vai ter alguma empresa que vai passar nesses filtros que eu coloquei agora. Você dá um buscar e apareceram aqui, vamos ver quantas empresas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Então apareceram
15 opções de ações. Então, não necessariamente são 15 empresas, até porque a gente tem mais tipos de ações da mesma empresa, né? Então, aqui, ó, a Taesa, você tem 3 da mesma empresa. Então, aqui ainda não são 15 empresas. Então, devem ter aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9 empresas que passaram nessa simples combinação de filtro que eu usei de indicadores fundamentalistas. Ah, Willy, por que que isso é bom? Por que que eu faço uma coisa dessa aí? É porque a gente tem mais de 400 empresas na bolsa. Você vai querer analisar de forma esmiuçada, detalhada, né, e bater o martelo em qual ação que você quer comprar, depois de analisar todas as 400 empresas, imagina a trabalheira que você ia ter que ter. Então, o que que se faz, né, no mercado? Quem acaba querendo fazer uma análise fundamentalista? Se faz um filtro mínimo, né? Defina quais são os critérios. O que que uma empresa tem que ter, no mínimo, para você passar a gastar o seu esforço, o seu tempo de estudar ela, né? Então, ela tem que ter isso aqui, por exemplo, igual a gente colocou, e aí, em vez de estudar 400 e poucas empresas, você vai estudar 9, tá? Então, de forma bem resumida, o que que seria uma análise fundamentalista? É você analisar critérios quantitativos, qualitativos, né, tentar entender a situação histórica dela passada, a atual, tentar entender um pouco do futuro dela. Ela tem uma boa projeção, né, nos próximos anos? Você acredita que ela vai ter espaço aí no mercado para continuar entregando esses resultados? Então, depois de fazer uma análise bem completinha, utilizando sites, né, com indicadores fundamentalistas, analisando todos os dados relevantes lá dentro do RI, conhecendo um pouco os competidores que estão na área que ela atua. Então, tudo isso compõe uma análise fundamentalista. Tudo isso que eu falei sobre ações, né, que eu acabei focando, por eu fazer isso na prática há anos, você pode replicar de uma forma inteligente lá para fundos imobiliários. Então, fundos imobiliários é a mesma coisa, não vai comprar porque um amigo teu falou que é legal ou porque investe. Faça também uma análise fundamentalista, ou se você não quer fazer uma análise fundamentalista porque vai te dar muito trabalho para aprender tudo isso, opte por investir num fundo de investimento, né? Vai lá na XP, vai no Invest, vai na Rico, qualquer outra corretora e delega essa função para alguém, tá? Porque você escolher de qualquer forma uma empresa para se tornar ação, provavelmente você vai se decepcionar, você vai ter uma surpresa muito ruim em breve, tá? E você vai ficar sempre indeciso, se vende, se compra. Então, não faça isso. Não quer aprender a fazer análise fundamentalista, não quer se dar ao trabalho para ver se aquela empresa é boa para investir ou não, delega, tá? Então, seja bem sincero, seja bem honesto, não tem problema nenhum, tá, pessoal? A gente tem várias opções muito legais de fundos de investimento, a gente tem ETF também, eu tenho um vídeo aqui no canal falando só sobre ETF, que é uma forma muito interessante, é uma porta de entrada para investidores iniciantes na renda variável que eu acho super válida, tá? Onde você compra uma cota de fundo dentro da própria bolsa de valores que está muito diversificada, tem várias empresas lá dentro, você não precisa escolher uma que você acha que é a melhor, você acaba seguindo a média da rentabilidade, né, daquela bolsa ou daquele indicador, então não tem problema nenhum. A única coisa que você vai ter que fazer é pagar uma taxa de administração, porque já que você não quer ter o trabalho de escolher a melhor empresa para investir, quem vai ter esse trabalho de fazer por você precisa ter uma remuneração, que é através da taxa de administração, e dependendo do fundo que você vai investir, vai cobrar também uma taxa de performance se eles forem muito bem. Então, esse é o resumo, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram do conteúdo, se agregou alguma coisa para você, clique em curtir, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo e me siga também no Instagram, porque lá eu faço postagens diárias sobre educação financeira e investimentos. E eu gostaria de agradecer a sua presença até aqui e até um próximo vídeo.